A paz, estamos aqui reunidos mais uma vez para fazermos mais um estudo. Hoje nós vamos conhecer a natureza de Deus. Quem é Deus? Qual é a necessidade? Por que nós temos que estudar isso? Por que nós temos que conhecer esse Deus? Bom, como nós vimos no estudo anterior, nós somos um espírito e a função desse espírito, o motivo da criação desse espírito é ter um relacionamento com Deus. Foi para isso que nós somos imagem e semelhança. Né? Você já viu pato andando com galinha? Não. Já viu passarinho andando com minhoca? Só se for para comer, não é verdade? Então, naturezas diferentes não têm relacionamento igual, não é verdade? Então, nós somos o espírito, temos que ter um relacionamento com aquele que é semelhante, que nós somos semelhantes a ele, né? Que é Deus. Então, é para isso que nós temos que estudar. Então, vamos entrar na presença de Deus, convidá-lo para participar desse estudo, abrir nosso entendimento. Senhor Deus e Pai, te convidamos, Senhor, a receber o Teu Espírito em nós. Te recebemos, Senhor, de todo o coração, para que o Senhor manifeste em nós a Tua vontade e o Teu entendimento da Tua pessoa, porque assim queremos Te amar mais e Te conhecer melhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, por que o homem? Porque lá em Romanos diz, porque a ardente expectação da criatura é ver o manifestar dos filhos de Deus. Então, a pessoa que não conhece a Deus, ele tem uma curiosidade, uma necessidade ardente. Ele quer conhecer, se não através dele diretamente, através daqueles que têm. Então, ele tem uma ardente necessidade, né? E nós precisamos conhecer a Deus, porque como que você se relaciona com uma pessoa que você não conhece? Não tem uma vida com ela, não tem contato com ela, não é verdade? Lá eu tenho um chinês que mora lá na China, eu tenho um relacionamento com ele, eu não sei o nome dele, não sei onde ele mora, não sei o que ele fala, não converso com ele, não tenho... Isso não existe. Nós temos essa necessidade, essa expectação, essa ardente necessidade de ter relacionamento com Deus. Nós precisamos conhecer a Deus. E hoje nós vamos estudar este Deus, né? Nós vamos fazer 3 lições, estudando, porque é um estudo muito mais longo, seria mais cansativo, mas eu quero passar assim bem levemente. Então, como diz lá em Romano, o homem, nós conhecemos a Deus de 2 maneiras, pelo nosso entendimento e pelo manifestar de Deus em nós. Então, quando nós buscamos conhecer a Deus, a gente conhece pelas coisas que a gente vê, pelas coisas que a gente consegue entender. Em Romanos 1:20 diz assim, porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder de Deus, como sua divindade, se entendem claramente e se veem pelas coisas que são criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Entendeu? Então é só olhar a natureza. Você olha a natureza, olha o céu, alguém criou isso. Não pode ser um ser humano. Esse céu infinito, esse mar infinito, essas coisas todas, muito maior que um homem, não pode ter sido alguém criou. Então nós já começamos a ter um pouco do entendimento de Deus. A gente sabe que existe esse Deus, que a gente tem essa vontade de conhecer, tem essa necessidade de conhecer. Tanto que não existe uma civilização ou uma tribo humana que não tenha um culto a Deus. Talvez não o nosso, mas a deuses, né? Muitas vezes. Então, meus amados, Deus se faz conhecer através da própria natureza dele. Mas o homem perdeu esse contato. Em versículo 21 diz assim, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram. Olha o caso de Caim e Abel. Abel glorificou a Deus, ofereceu de coração, escolheu o melhor, deu o melhor que ele tinha para glorificar a Deus. Caim não, Caim vai lá, deixa para lá, dá qualquer coisa, tá bom? Então ele não, conhecendo a Deus, não glorificou, não é verdade? Há a diferença de um e de outro.
Não o glorificaram. Antes, em seus discursos, porque a gente começa a falar, a querer justificar, a querer explicar, a ser muito inteligente, né? Se desvaneceram o seu coração insensato, se obscureceu. Quer dizer, a gente quando começa a questionar Deus, a gente não tem sensatez nenhuma, é uma pessoa louca, um estúpido. Por quê? Não sabe do que está falando. Ele provar que Deus não existe, insensatez pura, não é verdade? Então, Deus se manifestou através das coisas dele. É aonde que o homem natural consegue entender. Pela criação, pelas coisas, não é verdade? E aí ele consegue entender esse Deus. Gente, nós precisamos conhecer Deus, porque nós temos necessidade de conhecer a Deus, não é verdade? Então, nós temos entendimento que tudo isso que daí alguém criou, é anterior. Depois nós temos as leis morais, não precisa de Deus. Você saber que matar é errado, roubar é errado. E quantas coisas a gente sabe que não deve fazer. Então as leis morais mostram que existe uma universalidade nisso. Todos os povos procuram ter leis morais. Então é um conjunto. Ele fala, quem nos deu essas leis morais? Né? E por fim, o instinto. Nós temos um instinto que é aquele testemunho interior. A gente pode negar, pode falar, mas você fala para um ateu, você não acredita em Deus? E muitos respondem, graças a Deus não acredito. Não é verdade? Não acredito, graças a Deus. Então, quer dizer, é um contrassenso, não é verdade? Por quê a gente não tem esse conhecimento via natural tão fácil? Porque lá em Isaías diz assim, porque os meus caminhos não são os vossos caminhos, nem os meus pensamentos são os vossos pensamentos. Porque os meus pensamentos são mais altos e os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. Porque Deus vive num plano muito maior, eterno. Desde o começo até o fim, Ele conhece tudo. Ele criou tudo. Ele sabe tudo. E nós não, né? Nós estamos aprendendo, tentando entender, tateando como cegos o nosso caminho. Então, não dá para conhecer inteiramente. Dá sim, tateando, tentando achar. Mas não consegue, não é verdade? A gente não consegue entender a Deus plenamente e totalmente. Mas tem outra maneira. Deus se manifestou, Ele se fez conhecer. Né? Lá em João, no Evangelho de João 1:1, diz assim, no princípio era o Verbo, Jesus. O Verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória e amor e bondade. Conhecemos Deus face a face, o Emanuel, aquele que veio para que nós conhecemos Deus conosco, aquele que viveu conosco, habitou conosco e se fez conhecer. Entende? Nós conhecemos a bondade de Deus. Em Romanos 8:16 diz assim, o mesmo Espírito, aí já é Deus se manifestando em nós. O mesmo Espírito, que é o Espírito de Deus, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, aquele que está buscando a Deus, aquele que está ansiosamente, ardentemente querendo conhecer Deus, ele vai ter esse testemunho. Certo? Que nós temos uma filiação com Deus. Que Deus que nos criou é nosso Pai. Diz aqui, o mesmo Espírito, Deus, testifica com o nosso espírito humano que somos filhos de Deus. É interno, é Deus se manifestando dentro de nós, não é verdade? Ele se manifesta em carne e se faz conhecer. Como ele se faz conhecer? Através do amor, através da sua bondade, através do seu perdão, porque ele vem para nos perdoar, da sua benignidade e da sua justiça.
porque nós sabemos que ele vai julgar os vivos e os mortos. Não é verdade? E em 1 João 4,8 diz aqui: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, as pessoas egoístas, as pessoas más, não conhecem a Deus. E existem fases da vida da gente, e existem momentos que a gente não está bem, que nós nos afastamos e não reconhecemos esse Deus. Antes, em nossos discursos loucos, tentamos justificar isso, não é verdade? Então, nós temos que buscar a Deus de todo o nosso coração. Como diz Isaías: buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. Então, meus irmãos, nós somos um espírito. O nosso poder nessa terra foi dado ao Espírito, como nós vimos, não é verdade? Em Gênesis 1:26. E domine sobre todas as coisas, inclusive sobre nós mesmos, sobre toda a carne, sobre toda a terra. O homem foi feito do pó da terra, então esse corpo aqui faz parte da terra, do pó da terra, na natureza. E nós temos esse espírito, a capacidade de dominar. Então, se vocês querem vencer suas fraquezas, seus vícios, seus pecados, a luta não é pela carne, nem pelo intelecto. A nossa luta é com o nosso espírito. Mas temos poder? Não. O nosso pecado nos afasta de Deus, ficamos sem poder. Ficamos à mercê de Satanás. Então, o que nós temos que fazer? Nos aproximar de Deus e termos uma intimidade com Deus, uma vivência, ser amigos de Deus, ser filhos de Deus, sabe? Porque Deus diz assim: eu criei o ferreiro que assopra as brasas no fogo. Quem é o ferreiro? Satanás. Toda a ferramenta preparada contra ti, quem é que prepara? É o ferreiro que prepara a ferramenta. Ele prepara a ferramenta contra nós. Não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás, porque esta é a herança dos filhos do Senhor. Nós vamos fazer um estudo só disso um dia. Nosso poder está em ser filhos de Deus, em termos a direção de Deus, sermos guiados por Deus, termos o poder que Deus nos restaurou, porque nós perdemos pelo nosso pecado. Não só de Adão e Eva, não, os nossos pecados nos destituíram do poder de Deus em nós, porque Deus delegou poder para nós. Domine sobre tudo. E nós não dominamos nem o nosso corpo, nem a nossa vontade, nem nossos vícios, nem nossos pecados. A gente é dominado por isso. Então, nós fomos criados para dominar sobre, e nós não dominamos. Então, nós precisamos ter uma intimidade com Deus profunda. E Deus diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Gente, não é um estudo que vai te fazer conhecer a Deus. O estudo vai te fazer entender como se aproximar de Deus, como viver melhor. Mas se você não quiser, não adianta estudar. Eu já vi médicos que fumam, médicos que se drogam. E será que ele não conhece os malefícios da bebida, das drogas? Conhece. Mas, no entanto, ele se deixa dominar. Não é verdade? Há advogados que praticam crime, mentem, trapaceiam, roubam. Será que ele não sabe que aquilo é crime? Sabe, melhor que qualquer outra pessoa. Deveria ter uma pena agravada por isso. Mas ele não quer. Então não é o conhecimento, é o desejo. É o que está no nosso espírito, não na nossa intelectualidade. É a vontade espiritual de dominar as coisas, dominar o nosso corpo, dominar a nossa mente, certo? Através do conhecimento com Deus. Nós precisamos conhecer a Deus. Nós precisamos ter uma experiência com Deus. Nós precisamos buscar a Deus de todo o coração, porque Ele promete: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, estamos buscando a Deus de coração ou assim só fazendo um estudo, conhecendo a Bíblia, fazendo uma campanha, indo na igreja, dando dízimo? Isso é conhecer a Deus?
Não que isso está errado. Até a gente tem que fazer. Mas isso não tem importância. Mas eu lavo o rosto todo dia, eu lavo a mão todo dia, e Deus não se manifesta. Bom, faz parte da natureza do físico. Mas eu leio, eu estudo, mas faz parte da natureza da nossa mente. Mas é assim que a gente encontra Deus, cumprindo a lei? Não. Por isso que Paulo diz, não pela lei, mas pela fé. Nós temos que ser pela fé, conhecendo Deus, tendo um relacionamento com Deus, buscando a Deus de todo o coração. E hoje, basta, é o que você precisa entender, para você voltar a dominar a sua vida, você ser senhor do seu destino, senhor da sua vida. Quando você conhecer a Deus e tiver uma experiência com Deus, veremos a diferença. Sua vida será transformada, sua família será transformada, seu futuro será transformado. Então, busque a Deus de todo o vosso coração, em amor, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Tá bom, queridos? Meditem nessa palavra, nesse dia, nesta lição. Amém?